Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal vamos falar sobre os judeus e dessa vez uma ligação aí com a origem do dinheiro. Eu cheguei a dar uma aula para os alunos do terceiro ano sobre essa origem do dinheiro, né? As pessoas não conhecem muito bem não, porque a escola ensina em parte só o que aconteceu, mas a totalidade dos raciocínios que envolvem a origem do dinheiro são bem limitados quando ocorre o aprendizado na escola. Então eu cheguei a perguntar para os meus alunos para que serviam os bancos, né? E eles falaram para depositar dinheiro, sacar dinheiro, é... aí alguém falou para fazer empréstimo. Aí eu peguei a oportunidade aí para falar sobre isso. E esse texto aqui é da Casa da Moeda, né? Vamos ver o que a Casa da Moeda fala sobre a criação das cédulas, né, do dinheiro, a nota. Diz assim: a necessidade de guardar moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas ao seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmith Notes, passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo ou metal. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. Então isso é o que a Casa da Moeda diz a respeito da criação da cédula, ou seja, tinha os metais, né, que eram o dinheiro, as moedas, né, e o transporte era dificultoso quando se tratava de quantias muito grandes. Então a pessoa depositava o metal, recebia uma nota, né, assinada pelo banqueiro, e isso acabou sendo mais corriqueiro, acabou acontecendo muitas vezes. Então era preferido levar a cédula, né, do que o próprio metal. É isso que diz a Casa da Moeda. E diz mais aqui embaixo: os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil em 1808. E a palavra bank veio da italiana banco, peça de madeira em que os comerciantes de valores oriundos da Itália estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Então eles falam aqui também que isso de passar as cédulas e ter a instituição reconhecida, né, aconteceu primeiramente aí na Suécia, na Inglaterra e na França. No Brasil só veio acontecer em 1808. Então vocês viram que o texto da Casa da Moeda eu destaquei de azul, né? Porque a gente vai ver uma perspectiva diferente que eu destaquei de vermelho. Mas toda vez que falar dessa perspectiva que tem a ver com o texto da Casa da Moeda, a gente vai destacar de azul, ok? Então, daqui para frente a gente vai estudar sobre um livro de um autor alemão do início do século XX, mas que ele ali já percebe a influência dos judeus aí nos bancos, né? E na origem do dinheiro. A gente vai ver como é que funcionou isso aí. E assim, não é muito legal não. Diz assim, no que diz respeito à nota bancária, né? A questão referente quando a primeira nota bancária viu a luz do mundo ainda é controversa, né? Esse autor ele é muito assim fidedigno em dizer que não sabe, mas aí ele pega a fonte lá, fonte cá, que passa uma ideia geral das coisas.
e é de se prever que continuará sendo por muito tempo, não só porque novo material de fonte continua sendo trazido à tona, mas sobretudo também porque cada um dos diferentes autores encara características diferentes como essenciais para a existência de uma nota bancária. Assim, a primeira nota bancária é vista por alguns já nos feitos de depósito, do Goldsmith, por outros nos feitos de crédito, do autor Nasse, em terceiro lugar nas Goldsmith Notas inglesas de Rogers, que foi falado lá na Casa da Moeda. Em quarto, nas notas de Banco da Inglaterra, também lá citado no texto da Casa da Moeda, Salvione e outros. E em quinto, nas ordens de pagamento que o Banco de Estocolmo emitiu no ano de 1661 para evitar o transporte de moedas de cobre. Também tem a ver um pouquinho. Aí aqui o autor ele começa a falar sobre um outro aspecto. Diz assim: se nesse caso considerarmos, como eu faço, como decisivo o momento do desenvolvimento em que a relação de dívida assegurada pelas cédulas do banqueiro foi reificada, ou seja, se tornou impessoal, não tinha mais assinatura, poderemos falar de um novo tipo de título de crédito, no momento em que um banqueiro pela primeira vez emitiu uma promessa de pagamento por escrito ao portador sem relação direta com o depósito bancário. Aí aqui é, um, é uma outra situação. Eu vou tentar aqui contextualizar para vocês. Suponha que você tenha 1 quilo de ouro e você queira comprar um terreno que vale 3 quilos de ouro. Eu estou colocando quilos assim porque eu não sei bem a medida, né, que era. Mas suponha que o terreno lá valia 3 quilos de ouro. E então você vai e pega um empréstimo, vai no banqueiro e fala com ele. Preciso de 2 quilos de ouro para poder comprar um terreno. Aí ele, em vez de te dar os 2 quilos de ouro, ele te dá uma nota que vale 2 quilos de ouro. Olha bem, ele te dá uma nota que vale 2 quilos de ouro. Ou notas que valem, na totalidade, dá 2 quilos de ouro. Então você pega essas notas, ou notas, mais o quilo de ouro que você tinha antes, chega lá no dono do terreno e compra, né? Aquilo lá vale como se fosse o ouro. Então você foi e conseguiu comprar. Aí agora, como você pegou emprestado, né, você tem que pagar de volta. E o pagamento tem que ser em ouro. Correto? Então aí você chega lá e paga em ouro. Você tinha 1 quilo. Você teve que se desdobrar lá para conseguir 2 quilos de ouro e pagou os 2 quilos de ouro ao banqueiro. Ou seja, o banqueiro ele ganhou 2 quilos de ouro sem fazer esforço nenhum. Ele te deu papel, ele dá papel e recebe ouro. E isso começou a ficar esquisito, né? Mas olha aqui que ele diz aqui, grifado de azul. Antes disso também já havia cédulas de banqueiros, porém elas eram emitidas com base em um saldo positivo em conta no nome da pessoa. O portador nominativo aparecia no papel como credor do banco. Este deveria honrar as notas bancárias ou aceitá-las como pagamento conforme as suas instruções e ordem. Ou seja, essa parte azul tem a ver com o texto da Casa da Moeda. Mais um item aqui. Onde e quando foi cortado o cordão umbilical que ligava a cédula do banqueiro e o depósito bancário? Pelo que dispomos até agora, de material de fontes, o mais provável, a meu ver, é que esse ato de nascimento da cédula impessoal do banqueiro teve lugar em Veneza. Olha só, Veneza, por causa que ele tem os motivos aqui, ele vai falar aqui. Por volta do início do século XV, pois ali nos deparamos nesse período com promessas de pagamento, ou seja, empréstimo, por escrito por parte da parte dos bancos, que ultrapassavam o valor do depósito, ou seja, a pessoa
depositava ali 5 quilos de ouro, mas aí o cara dava um crédito para ele, dava uma nota como se ele tivesse 6 quilos de ouro. Aí na hora dele pagar esse juro, o banqueiro acaba ganhando mais 1 quilo de ouro. Então é por aí o raciocínio. Eu só estou tentando contextualizar. Eu não sei como é que era não, mas era nesse sentido, ok? Então ultrapassava o valor dos depósitos. Não era um empréstimo feito assim sem depósito. Esse aqui é o que ultrapassava. E também já no ano de 1421 com uma proibição por parte do Senado de comercializar tais promessas de pagamento. Os 2 judeus que no ano de 1400 teriam sido os primeiros a receber autorização para fundar um banco propriamente dito, cujo sucesso foi tão grande que os nobili se apressaram em imitá-los. Eles foram os pais das primeiras notas bancárias impessoais. Aí o questionamento: esses judeus, eles tinham ali as suas artimanhas, só que aí as pessoas começaram a achar estranho, né? É lógico. E proibiram isso, né? O Senado proibiu. Porque realmente é uma coisa muito ardilosa, né? Muito uma fraude. Então, aqui embaixo está escrito: talvez, nesse caso, tampouco se poderá ver uma única firma como criadora da nova forma de dívida. Nesse caso, também será necessário assumir um surgimento a partir do ambiente propício para tanto. Mas talvez seja possível delimitar uma área como a de uma cidade, como foco de surgimento. E muita coisa fala a favor de presumir que esse surgimento se deu onde o sistema bancário experimentou a sua primeira formatação mais completa. E pelo que sabemos hoje, essa cidade foi Veneza. Lá tinha uma galera judia lá. E Veneza é o que nos interessa aqui. É uma autêntica cidade judaica. Segundo um registro do ano de 1152, já teria havido naquela época na cidade uma colônia judaica, com 1.300 almas. No século XVI, após a expulsão, entre aspas, porque foi falado que houve a expulsão, mas o número não abaixou, o número de judeus. O seu número em Veneza é estimado em 6.000. Fabricantes judeus empregam 4.000 trabalhadores cristãos. Esses judeus aí tem os marranos também ali. Essas cifras naturalmente não têm nenhum valor estatístico, mas elas mostram em todo caso que havia uma quantidade considerável de judeus em Veneza, cuja atividade nos é atestada também por outras características. No século XV, encontramos entre as principais casas bancárias numerosas instituições judaicas. Uma das maiores foi a dos Lippmann. Em 1550, como sabemos, os comerciantes cristãos de Veneza declararam que poderiam emigrar rapidamente caso lhes proibissem o comércio com os marranos. Mas talvez os marranos já tivessem fundado o sistema bancário moderno antes disso na Espanha. É hora de obter informações mais precisas sobre isso, pois aquilo que Capmany nos diz sobre a taula de câmbio em Barcelona e que os historiadores econômicos mais recentes nos dizem sobre outros bancos nesse país deixa-nos totalmente insatisfeitos. Aí é a questão lá da Casa da Moeda, né? Ele conta ali mais ou menos, mas é bem mais ou menos mesmo. Tá mais para menos. É muito provável que os judeus tenham sido os principais banqueiros da Península dos Pirineus quando se tomou medida contra eles. Quem teria ocupado seu lugar antes disso? Ok? Mencionamos apenas de passagem que havia judeus envolvidos em toda parte, onde no século XVII foram fundados os bancos, né? A administração de uma empresa denominada banco. Sobretudo também na fundação dos 3 bancos mais famosos daquele século: o Banco de Amsterdã, de Londres, de Hamburgo, visto que essas fundações bancárias marcaram época como atos organizatórios administrativos.
mas não são como atos organizatórios capitalistas. É essa diferença aí que tem que haver, né? Eles eram empresas ali administrativas, mas não eram ali aquela coisa de botar a mão no dinheiro vivo mesmo. Pois o banco de giro privado com a unidade monetária ideal, de certo, já havia sido desenvolvido nas cidades italianas durante o século XV, né? Mais precisamente em Veneza. Em todo caso, deparamos-nos com ele como tipo pronto já nas feiras de Gênova também, outra cidade. Não as incluo na esfera dessas discussões. Então, pessoal, trazendo essa história para os dias de hoje, né, as pessoas já não carregam ouro mais, ok? Eu vou deixar o link desse texto aqui do livro, é só acessar o link dentro do livro, né, porque o livro é eletrônico. Clica no link a respeito da nota bancária. Tem tudo isso aqui lá e mais um pouco. Então, o questionamento que fica, né, para os dias de hoje, o que isso aqui afeta nos dias de hoje? Porque hoje a gente não tem mais o ouro. A nota, né, a reificada, ela é comum. Ela seria o ouro. E o que seria a nota trazendo para os dias de hoje? Eu falo que é o crédito, né, o cartão de crédito, o dígito que fica no cartão de crédito. Porque o que acontece? Você não consegue pagar a sua fatura de cartão de crédito com crédito. Você tem que pagar com nota, não é? E então você pega, né, aquele dígito ali que aparece na tela do visor para você do seu crédito. Aquilo ali não existe. É só um dígito. Ok? É a mesma situação lá que eu falei. Aquele dígito ali ele não existe não. Eles te emprestam, né? Tá lá no seu cartão. É o limite seu lá que você usa. Por isso existe tanta propaganda para empréstimo, para incentivar o empréstimo, incentivar a pessoa a pegar cartão de crédito. E isso tem um impacto horrível na economia. Por quê? A circulação de nota naquela época significava dívida, né? Hoje, pelas notas que circulam, olha quanta de dívida que há com os bancos, né? Aí vem a inflação, né? Por causa da nota ficar muito comum, né? Imprimir nota significa que a dívida está enorme com os bancos. Então, nos dias de hoje, o crédito seria a nota. Aquele dígito lá, você não pode, ele não existe. Você pega ele emprestado, usa, mas na hora de pagar você tem que usar suas notas para pagar, né? E cada vez que é usado mais empréstimos como crédito desse tipo, a economia se abaixa mais. Mas aqui eu já não falo de pessoas físicas, né? Eu falo de governos pegando emprestado, ok? Com bancos, porque são milhões, bilhões e as nações vão se afundando em dívida, e é o que tem a ver com os vídeos que a gente tem trabalhado. Todo esse conteúdo, né? Tem ideias aí que eu tô querendo passar para vocês. Então, pensa bem, uma banquinha de empréstimo, né? Naquela época o Senado chegou a proibir essa atividade, né? Que os judeus começaram a fazer, mas hoje é liberado, todo banco pode fazer isso, né? Isso aí foi passando, veio os Rothschild, todos os bancos podem fazer isso. E não é difícil criar uma companhia de empréstimo. Por quê? Uma companhia de empréstimo, você vê lá a barraquinha de empréstimo. Vamos supor que você queira ali pegar 50 mil. Outra situação aqui hipotética.
Os 50 mil, aquele cara da banquinha que acabou de abrir, ele não tem aquele dinheiro. Ele joga o dígito para você lá no cartão, né? Ele te dá um cartão, ele joga o dígito ali para você e você vai pagar. Na hora de chegar a fatura, você vai pagar com as suas notas. Ok? Então a questão do banco, né? O segredo para esse truque acabar é todo mundo parar de pegar emprestado e arrancar os depósitos do banco. Todo mundo tirar o que depositou do banco, pegar o dinheiro para si. Aí esse truque acaba. Mas quem vai fazer isso? Não se pode transferir dinheiro a não ser por banco, né? E também questão de segurança, né? A pessoa prefere deixar guardado, né? Então aí a falta de conservadorismo aí já passou a época, né? A gente tinha que ter sido conservador lá atrás com o pessoal lá carregando o dinheiro, mas hoje já é tarde, né? Eu vou deixar um vídeo aqui do Rubens, né, o que eu citei nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, no segundo também, falando sobre isso, e ele mostra desenhinhos e mostra as situações ali direitinho como ocorrem. Vale a pena ver e rever, ok? Um grande abraço a todos, né? Espero que eu tenha ajudado vocês alguma coisa aí. E se for para contribuir para a nação um pouquinho, né? Escolham políticos, né? Governantes que não tenham esse hábito de pegar emprestado, abrir crédito para poder pagar as obrigações do município, do estado e assim por diante. Bolsonaro tem pego empréstimos aí para pagar o auxílio emergencial aí para o pessoal que está em casa sem trabalhar, né? E é uma situação ruim, né? Ele faz isso porque não tem outra saída, né? A gente ora e pede a Deus que dê sabedoria aos governantes, prefeito e governador, né? Porque eles que têm feito essa política de lockdown. Então, agradeço a vocês aí pela atenção, espero que eu tenha ajudado aí. Fiquem com Deus.